Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não sei a que horas você está vendo esse vídeo, mas o papo hoje é sobre o Esquadrão Suicida, variante Delta da Covid-19 e o movimento nos cinemas. Achou que é muita informação? Fica tranquilo, eu vou explicar tudo. Roda a vinheta! Antes da gente começar, aquele pedido de todo vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, aproveita e fala, eu dei uma mudada no cenário. Me diz, você prefere esse ou aquele cenário preto? E vamos lá, gente. Compartilha no WhatsApp, faz a gente crescer. O seu mísero like pode nos ajudar muito a continuar esse trabalho. O Esquadrão Suicida de James Gunn, que na minha opinião é o melhor filme da DC desde a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, estreou faturando 72 milhões de dólares na bilheteria mundial. Vamos dividir isso por regiões. 26,5 milhões de dólares foram só nos Estados Unidos, e os 45 milhões restantes foram em mais de 71 mercados ao longo do planeta. Ao longo não, né? Ao redor, que é melhor, afinal, a Terra é redonda. Então é o seguinte, aqui no Brasil, mercados asiáticos, mercados europeus, somaram 45 milhões. Só os Estados Unidos, 26,5 milhões. Esses números parecem muita coisa, não é mesmo? Pois é, mas aí que vem a informação difícil. Tanto a Warner quanto a DC ficaram um pouco decepcionadas com essa estreia. E o que está sendo apontado como grande elemento que prejudicou a estreia do Esquadrão Suicida é, infelizmente, a variante Delta da Covid-19. Eu não vou explicar para vocês o que é a variante Delta. Eu não tenho capacidade para isso, nem mesmo estudo. Mas existem vários biólogos sérios, como o Atila Yamarino, que está aqui no YouTube, e também muita informação na imprensa. Não é fake news, gente, é informação de verdade, não é aquela corrente que vem no Zap. É artigo científico, é cientista falando na imprensa todos os dias explicando o que é isso. Eu vou só traçar um panorama. A variante Delta é uma mutação do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, que foi inicialmente identificada na Índia, mas ela já se espalhou por vários lugares do mundo, incluindo o Brasil e também os Estados Unidos. E essa variante Delta é conhecida por ser muito mais transmissível que a variante anterior da Covid-19. E bom, o que se sabe até agora, segundo os estudos já publicados, é que as vacinas disponíveis no mercado, elas são eficazes contra a variante Delta. Porém, depois da aplicação das 2 doses, ou seja, a imunização completa. E isso é um detalhe importante por tudo que a gente vai falar aqui. Se você quiser mais detalhes sobre tudo isso que a gente está falando, eu vou deixar links na descrição que trazem informações não só sobre o impacto da variante Delta nos cinemas, mas também sobre a variante Delta e tudo mais. Recomendo a leitura. Informação, numa situação como essa, nunca é demais. Justamente por esse caráter mais transmissível da variante Delta, ela tem sido apontada como um obstáculo à retomada aos cinemas. E, bom, você deve estar falando, cara, você está falando em obstáculo, mas a gente está falando de um filme que faturou 72 milhões no mundo inteiro e só nos Estados Unidos 26,5 milhões. E por que é importante falar dos Estados Unidos? A imprensa norte-americana tem apontado a variante Delta como um elemento que pode prejudicar o retorno aos cinemas. E é importante falar dos Estados Unidos por pelo menos 2 motivos. É um país que tem uma vacinação muito avançada, apesar da gente saber que eles estão tendo problemas em aplicar a segunda dose e tem alguns estadunidenses, ou norte-americanos, que têm optado por não tomar vacina, infelizmente. Baseado em fake news e informações falsas, eles acabam não indo tomar a vacina, mesmo tendo a vacina disponível para eles lá. Então, gente, lembro, mais uma vez, tomem vacina. Vacina boa é vacina no braço. E o segundo motivo por qual é importante analisar o mercado dos Estados Unidos é que os grandes estúdios estão lá. Então o mercado dos Estados Unidos ele tende a mostrar a tendência que vai acontecer no entretenimento mundial. A Warner e a DC esperavam um faturamento nesse primeiro fim de semana do Esquadrão Suicida na casa de 30 milhões. E isso veio ainda mais, vamos dizer assim, insensado com as críticas positivas. Eu mesmo fiz uma crítica positiva. Eu vou deixar no card aqui, ou aqui. Eu nunca acerto o lado. Um dia eu aprendo a fazer isso. Eu achei o filme excelente, o melhor filme da DC, como eu já falei, desde o Cavaleiro das Trevas. Mas enfim, voltando ao foco da nossa análise aqui, que são os números. O Esquadrão Suicida, como eu disse, era esperado fazer 30 milhões de dólares. Fez 26,5 milhões. Um pouco abaixo, mas esse um pouco a gente está falando de vários milhões. Além disso, dentre os lançamentos de herói e blockbusters dos últimos tempos, ele é o que tem o pior desempenho. Para vocês terem uma ideia, Viúva Negra, no fim de semana de estreia, chegou a marcar 80 milhões de dólares. Gente, 80 milhões de dólares só no mercado dos Estados Unidos, ou seja, só no mercado doméstico. O Velozes e Furiosos tinha feito 70 milhões. Esses são os 2 melhores lançamentos desde o começo da pandemia. Jungle Cruise, que é um filme infantil da Disney, marcou 30 milhões
né, nas bilheterias dos Estados Unidos, surpreendendo a todos. Só que, exceto por Jungle Cruise, a gente falando de Viúva Negra e Velozes e Furiosos, na verdade o certo é Velozes e Furiosos e Viúva Negra, porque o filme de carro correndo veio antes, eles foram filmes antes da variante Delta realmente virar uma grande preocupação nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, por conta do avanço da vacinação, caminhava por uma espécie de tranquilidade, né? As coisas estavam indo bem, parecia que tudo ia dar certo por lá. Mas enfim, voltamos agora a ter números resilientes, né? O termo correto, da infecção por conta da variante Delta. E isso começou a acender um sinal de alerta. Tem alguns pontos aqui que são importantes para entender isso. Além da variante Delta, o Esquadrão Suicida foi lançado simultaneamente no HBO Max, o serviço de streaming da Warner. E aqui no Brasil não, tá, gente? Só nos Estados Unidos. Eu sei que a maioria de vocês sabe isso, mas é importante alertar, porque senão a pessoa desliga aqui, vai para o HBO Max e não tem lá e vai dizer que eu sou mentiroso. Só nos Estados Unidos, a Warner adotou essa política de lançar ao mesmo tempo no HBO Max e nos cinemas. Acontece que, ao contrário do Disney Plus, que cobra aqueles R$ 70 para você assistir um lançamento simultâneo, lá nos Estados Unidos, os lançamentos no HBO Max, eles vêm sem custo adicional para o usuário do serviço de streaming. Então, isso realmente afasta um pouco as pessoas do cinema. Mas afasta também porque as pessoas estão com medo de cinema. Afinal, é muito melhor você ver na sua tela... Perdão, é muito melhor você ver numa tela grande do que ver na sua tela de TV, por melhor que sua TV seja. Mas vamos lá. Além desse fator do streaming, o filme é R-rated. O que isso quer dizer? É a classificação indicativa lá nos Estados Unidos para dizer que o filme é para maior de idade, né? Que ele não deve ser para pessoas mais jovens, com menos de 18 anos e tudo mais. Aí tem as variações de estado e eu confesso que eu não sei como funciona isso nos Estados Unidos. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Mas isso prejudica claramente o público. E, obviamente, isso não é uma restrição impossível. A pessoa pode ir acompanhada dos pais. Enfim, a gente sabe como funciona tudo isso. Mas tem que ficar de olho e isso também afeta um pouco. Viúva Negra é censura 12 anos, então naturalmente vai atrair um público jovem, que é um público até que tem menos medo, vamos dizer assim, né, de ir ao cinema e se contaminar com a variante Delta da Covid-19. Mas enfim, então esses dois fatores, eles jogam um papel importante, lançamento no streaming e R-rated. Mas tem um detalhe aí que os estúdios estão olhando muito de perto. Uma pesquisa feita pelo The National Research Group mostrou que uma queda de confiança de 11 pontos percentuais entre as pessoas que vão aos cinemas. O que quer dizer isso? O termo em inglês é movie-going, né? Movie-goers, na verdade. São aquelas pessoas que tradicionalmente vão ao cinema e elas relataram uma queda de confiança em ir ao cinema por conta especificamente da variante Delta. A pergunta da pesquisa era se a variante Delta fazia com que elas se sentissem mais seguras ou mais inseguras para ir ao cinema. E teve uma redução de 11 pontos percentuais. Em 11 de julho, marcou 80% das pessoas entrevistadas falavam que estavam seguras para ir ao cinema. Em 1º de agosto, por conta da variante Delta, isso caiu para 71%. Ou seja, uma redução de 11 pontos percentuais. Eu não sou um grande fã da matemática e também não sei lidar muito bem com porcentagem. Mas é isso, foi uma redução de 11 pontos percentuais, que é uma redução muito relevante. Apesar de ainda estar acima de 70%, ser um número alto, isso mostra uma tendência de queda. E quem está falando isso não sou eu, são os analistas da Comscore, que é uma grande empresa de monitoramento de mídia nos Estados Unidos. Em entrevista a The Hollywood Reporter, eles falaram exatamente isso, que as notícias sobre a pandemia estão afetando o comportamento dos consumidores de cinema, fazendo com que as pessoas fiquem mais retraídas, evitem. E ao mesmo tempo, isso somado ao lançamento no streaming faz com que o público fale, cara, vou ficar em casa, vou me proteger. Mesmo estando vacinado, mesmo usando máscara e tudo mais, é melhor segurar um pouco. E eu sei que você deve estar pensando agora, ok, isso é uma boa ou uma má notícia. A verdade é que a gente não sabe. Né? Os estúdios estão acompanhando semana a semana o desenvolvimento dos grandes lançamentos, como tudo está acontecendo, como está a ida do público aos cinemas. Por quê? A gente está vivendo no hemisfério norte o verão. E é nesse processo que saem os principais filmes, os grandes blockbusters. E que depois eles vão sendo abastecidos pontualmente em outras datas, até chegar nos holidays, né? Até chegar no fim do ano, né? Para ter os grandes lançamentos. Então, por exemplo, na questão da Marvel, a gente ainda vai vir em setembro com Venom, Shang-Chi, depois tem os Eternos, tem o Homem-Aranha, que acho que o filme vai estrear e não vai sair o trailer, enfim. E tudo isso está sendo monitorado pelos grandes estúdios, porque se ia começar a ter uma queda muito grande na confiança do público, o público começar a deixar de ir no cinema, tenho certeza. A gente vai viver de novo uma onda de adiamentos. Ninguém vai lançar um filme que custou caríssimo para arriscar não ter a bilheteria esperada com eles. Veja, no caso de Esquadrão Suicida, o Warner teve, na expectativa dela, teve 4 milhões a menos. Isso significa certamente que o filme não terá prejuízo, mas que o lucro não vai ser aquele que a Warner estimava. E isso para o estúdio
é muito perigoso. É capaz de eles segurarem. O que a minha opinião sobre a situação é que aqueles números de pré-pandemia, onde filmes batiam US$ 1 bilhão, eles ainda vão demorar bastante para vir. Eu não acredito no fim dos cinemas, nem mesmo que a gente só vá ver filmes em streaming. Mas eu acho que alguma redução e alguma mudança na indústria está vindo por aí. O que nos resta é esperar, usar máscara, álcool gel e vacinar. Gente, quanto antes a gente vacinar, mais cedo a gente vai poder estar em todos os cinemas curtindo nossos filmes prediletos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu comentário, fala o que você achou, deixa um like, assina o canal, ativa o sininho, assim você sempre vai saber quando tiver vídeo novo. Essa é a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho. Eu agradeço a você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo.